Shalom, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre Mateus 14. Esse texto está bem fresquinho aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Inclusive, esse texto foi o tema da nossa célula na terça-feira. Para quem não sabe, é a minha igreja, o Ministério Tempo de Colheita, que eu amo. A gente trabalha com célula. Célula é o complemento dos cultos nos lares. Então, toda terça-feira nos encontramos, nos reunimos em cada canto desse mundo, é o profético. Em cada canto desse mundo tem Ministério Tempo de Colheita. Nós fazemos o nosso culto nos lares, onde vidas são alcançadas, resgatadas, transformadas. Você precisa estar na terça-feira conosco, porque é tremendo. Ah, mas eu não sei onde é, Lili. Não seja por isso. Clica aqui embaixo no link, que eu estou deixando aqui na descrição para vocês, nas informações, e aí tem o endereço de todas as nossas células. Então, você que é de perto, você que é de longe, você pode estar participando conosco também. Você vai ser muito bem recebido e alcançado e tratado por Deus, amém? Eu vou falar com vocês sobre Mateus 14. Já pega a sua Bíblia, já pega papel e caneta. A minha Bíblia é essa linda, maravilhosa, da King James, que eu amo demais, versão 16:11. Super recomendo. Então pega aí, gente, anota aí, porque, sério, tem algo de Deus para sua vida. Mateus 14, gente, eu vou ler somente o versículo 25 até o 27 e destrinchar um pouco aqui com vocês, mas você depois pode ler com calma, meditar de dia e de noite. Desculpe os barulhos afora, gente, é só pegar para gravar aqui, né? Acontece de tudo. Vamos lá, Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Depois dos discípulos estarem com Jesus, alimentando uma multidão, Jesus ele vai se despedir da multidão e pede que os discípulos seguem adiante, que provavelmente ele iria encontrar os discípulos, mas ele não disse como que ele iria encontrá-los, apenas para seguir adiante. E os discípulos estão no meio do mar e ali acontece uma grande tempestade. E Jesus já estava seguindo ao encontro deles. Jesus já estava próximo deles. Só que eles não conseguiram enxergar a Jesus. Quando eles começam a sentir aquele vento forte, aquela tempestade, eles começam a sentir medo. Eles estavam dentro do barco e sentiram medo. Jesus estava ao caminho deles e mesmo assim eles estavam com medo. Eles viram Jesus fazer milagre outrora, multiplicar os peixes e pães, fazer milagre, alimentar uma multidão, mas não conseguiram identificar Jesus que estava lá na frente, no meio daquela grande tempestade. Mesmo Jesus estando adiante deles, eles não reconheceram Jesus. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Quando acontece milagre, quando Jesus opera milagres e maravilhas na nossa vida, a gente consegue reconhecer e identificar, nossa, Deus realmente fez. Jesus realmente operou um milagre na minha vida, na minha família. Mas quando as coisas estão difíceis, quando as coisas começam a dificultar, quando vem tempestade, vento forte, a gente começa a sentir medo. Será que Deus está comigo? Calma, eu estou sozinha no barco, remando. Essa tempestade eu não vou aguentar, não vou conseguir. Imagina a situação dos discípulos que estavam ali naquela tempestade, aquela perturbação. O texto vai dizer que eles se perturbaram, sentindo medo. O medo, infelizmente, ele nos deixa perturbado. O medo, ele cega a nossa visão, a gente não consegue ver o que está diante de nós. Nós não conseguimos enxergar que no meio de toda essa dificuldade, no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa turbulência, Jesus está presente. Jesus ele não vai acalmar a tempestade primeiro, porque mesmo que ele acalmasse a tempestade primeiro, os discípulos ainda estavam perturbados. Então primeiro ele chega e diz, sou eu, não temais. Aquela voz, eu imagino que ela ecoou os ouvidos dos discípulos e ali eles conseguiram se acalmar. Calma aí, é Jesus, está tudo bem, está tudo sob controle. Não, é Jesus que está vindo, porque eles pensaram que era um fantasma. O texto vai dizer que eles vendo Jesus, mas não identificando que era Jesus, eles começaram a ficar com medo pensando que era um fantasma. O medo vai fazer você ver fantasma, quando na verdade é Jesus chegando no meio da tempestade, Jesus tentando te acalmar. Então, primeiro ele vai te acalmar, primeiro ele vai cuidar de você, primeiro ele vai tratar de você. Às vezes você se pergunta, às vezes a gente se pergunta, Deus, quando que o Senhor vai me dar aquela bênção? Ai, Senhor, será que eu vou conseguir? Será que a porta vai se abrir? Será que vai ter libertação? Ei, se acalma! Você mal pediu uma bênção a Deus, você já está pedindo outra. A bênção ainda nem chegou àquela que você pediu lá atrás, você já está pedindo outra e outra e outra e outra, está atropelando toda. Se acalma. Vai acontecer, calma. Eu imagino Jesus falando para eles, ei, sou eu, tá tudo bem,
Não precisa ficar com medo. Ah, mas é normal sentir medo. O medo, ele te isenta de ver as coisas que estão para vir. O medo, ele te cega de enxergar as coisas que estão por vir, as coisas que estão adiante de você. Não importa o tamanho do seu medo, o que importa é o tamanho do seu Deus. E quando Jesus chega, o medo, ele tem que sair. Então eu tenho uma palavra para você da parte de Deus, a partir de hoje. Não precisa ter medo. Jesus está no meio da sua situação difícil. Jesus está no meio da tempestade que você está enfrentando. É Jesus que chega para mudar tudo. É Jesus que chega para te acalmar. Você não precisa ficar tomando remédio para se acalmar, remédio para dormir. Jesus é sua calmaria. No meio da situação difícil que você está vivenciando, tem Jesus. Se não tinha, convida ele agora para fazer parte da sua vida. Se você que está assistindo esse vídeo não é cristão, não frequenta a igreja do Senhor, comece agora a convidar Jesus para entrar no seu barco, porque a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele ouve dizendo que era Jesus, ele vai se perguntar: se és tu, então manda-me ter contigo. Se és tu, então eu quero também andar sobre as águas. E Pedro vai andar. Ah, mas ele afundou, mas andou com Jesus. Ele afundou, mas ele viveu uma experiência única. Ele afundou, mas ele esteve com Jesus. Eu quero sair daqui, do meio dessa perturbação. Eu quero sair daqui, do meio desse alvoroço todo. Eu quero estar com Jesus. Aleluia. Eu quero estar com o Senhor. E ele vai. Tem pessoas que vão ficar dentro do barco, mesmo com medo, porque só a palavra de Jesus já acalma, que foi o que aconteceu com os discípulos. Eles não saíram. Mas tem pessoas que mesmo Jesus falando, fica bem, tá tudo bem, vai querer ter a ousadia de sair. Calma aí, eu já estou calmo, então agora eu quero ir. Eu quero sair daqui, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o que é impossível. É impossível andar sobre as águas, então eu quero viver isso. É impossível um homem conseguir ter equilíbrio no meio do mar. Então eu quero isso, Jesus. Ah, mas afundou, mas eu tive a atitude de sair do local que estava aqui, ó, limitando a minha visão. Eu tive a atitude de sair do lugar que estava me prendendo, que estava me trazendo o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz você não ter a atitude de dar um passo, de seguir adiante. Então ele sai e vai andar com Jesus sobre as águas. Afundou, mas Jesus, ele estende a mão para ele. Ele afundou, mas Jesus vai dizer: ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por quê? Se eu estou aqui. E muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes, mesmo Jesus falando que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, que nos abençoou, que já abriu a porta, é só você passar, a gente ainda fica sentindo medo. Será que eu vou? Será que essa bênção é para mim mesmo? Será que esse propósito é de Deus para minha vida? Ei, o Senhor nos já falou? Vai! Não tenha medo, não deixa o medo te atrasar os seus projetos, atrasar os planos de Deus para a sua vida. Não permita com que o medo venha limitar a sua visão. A ponto de você não conseguir enxergar que quem está diante de você é o próprio Senhor. A ponto de você não conseguir enxergar que quem está diante de você, no meio dessas dificuldades todas, é o próprio Senhor. O medo, ele nos atrasa. Se a gente fizer uma pequena reflexão da nossa vida em 6 meses, estamos no mês de junho. Junho é o meio para o final. Junho é a metade do ano. Em 6 meses, você já deu o primeiro passo na sua vida? Em 6 meses, você já tomou uma decisão na sua vida? Jesus não chamou Pedro: vem, Pedro, tô aqui. Não, Pedro que falou com o mesmo: se é tu, então manda-me ir ter contigo, porque eu quero. Então vai, anda aí. Coragem. Ele andou. Ele saiu do lugar que estava causando medo. Mesmo que no meio do caminho venha afundar, tenha certeza que Jesus está pronto a te estender a mão. Talvez você se distanciou da presença de Deus por algum momento, por alguma circunstância, por algum motivo. Talvez você está longe da presença do Pai.
Aline, eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais buscar o Senhor. Ei, saiba que Ele está pronto para te estender a mão. Saiba que Ele está pronto para te alcançar. Saiba que mesmo que você não esteja dentro de uma igreja, olha só um vídeo que pode estar agora sendo tocado ao seu coração, que pode te alcançar. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo, eu não desisti de você, eu não desisti de te ajudar, eu não desisti de estender as mãos para você. Eu estou dizendo, eu estou contigo. Jesus segura nas suas mãos. Por quê, Aline? Porque no meio da tempestade, você pode até achar que está sozinho, mas Jesus está juntamente com você para te levar ao barco, para estar com você dentro do barco, para acalmar a tempestade, seja ela qual for. Não desista. Não desista. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar, que a paz do Senhor venha estar no seu interior, que você não venha sentir medo, que você não venha sentir medo de pregar se você prega, que você não venha ter medo de louvar a Deus se você louva, que você não tenha medo de se envolver com a obra do Senhor, porque a seara é grande, que você não venha ter medo de voltar para Jesus, Ele quer você dentro. O Senhor não está se importando se você fez o que fez lá fora, fez, amém, tudo bem, agora volta, volta, chama Jesus para estar dentro do seu barco se já está difícil com Ele, porque você está vendo e não está conseguindo enxergar que é Ele que está no meio da tempestade, imagina sem Ele, a tendência é afundar. Então volta enquanto há tempo, volta porque Jesus te ama, volta para Jesus. Se eu puder falar isso todas as vezes, eu vou falar, volta para Jesus. O Pai te ama, você não está sozinho, você não está sozinho, amém? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue te alcançando e que você não perca tempo. Se possível, volte agora, em nome de Jesus. Deus vos abençoe e eu espero que vocês não deixem de voltar para Jesus. Medita de dia e de noite. Assim a gente consegue vencer todos os medos e a tempestade. É isso, gente. Um beijo, fique com Deus. Shalom.